Estamos gravando. Esse é o último encontro do primeiro livro do Clube do Fim do Mundo. Infelizmente, muitos percalços aconteceram nessa primeira jornada. Eu pretendo alterar um pouco a dinâmica desse clube, conversando com vocês. A partir de agora, eu vou abrir o grupo também para a gente conversar mais livremente. Eu não queria encher as pessoas de notificações e desmotivá-las também. Mas todas as gravações estão no YouTube, de todos os encontros, ou todas as gravações necessárias por alguma coisa do encontro deu errado ali, ou não teve encontro, ou a gravação deu errado. Mas finalmente estamos na última meta. Fico feliz de todo mundo que acompanhou, que pôde acompanhar, que deu força, que mandou mensagem. E é muito louco voltar ao final do próprio livro. É muito bizarro. Temos escritores aqui, e vocês vão ver que esse livro eu lancei um ano, então eu terminei de escrever há dois. E é muito doido olhar o escritor que está aqui, as ideias, e imaginar o que eu faria diferente, ou, na verdade, entender que eu não faria nada diferente. Mas também é muito estranho estar o tempo todo falando do meu livro. Então, no próximo livro a gente vai ter uma outra abordagem. Beleza? Vou começar aqui com o capítulo 42, na página 406. Né, nós terminamos a última meta com, né, o embate generalizado, o Martin lá com os numerados e Agostini ciente de tudo, né, as memórias retornando, sabendo a verdade sobre Argos, né? Muitos aqui no grupo, na chamada, decifraram o que era, mas teve muita gente, quando chegou nesse capítulo aqui, que conta a história do que aconteceu com a comunidade, se surpreende, manda mensagem para mim. Então foi muito legal esse efeito, porque a ideia é essa, para quem ainda não entendeu, entender que eles estão numa nave espacial, e quem já tinha entendido, entender o porquê e como. Bem, o capítulo começa com aquela cronologia lá, 2213, né, que Argos perdeu todas as formas de contato com as demais arcas, então está sozinho definitivamente, então distante dessa decolagem que ele não consegue mais se comunicar, ou elas foram destruídas, não sabemos. Mas a gente começa o capítulo de um ponto de vista diferente. É a primeira vez que a gente tem um ponto de vista do Jeremy. Deixei aqui para o final, porque tem que valorizar, né, a posição do maior antagonista da história, deixar ele por final, assim. Tem essa coisa da conversa sobre o gás da planta de Hera, né? Que foi atrasado por muito tempo, já tinha esse plano. E tem um trecho aqui que eu coloco aqui que é como engenheiro-chefe Rogato, a equipe selecionada e uma equipe selecionada de engenheiros preparou o dispositivo na estrutura de circulação de ar para o lançamento de todos os ciclos. Se voltar lá na página 208, tem uma breve passagem que eu coloquei que a parte que o Martin está conhecendo a fábrica do ciclo intermediário, que em determinado momento aqui eu coloco o caminho para o próximo local da fábrica foi mais longo. De acordo com a Luiz, foi necessário um desvio por conta de reparos da equipe de engenheiros no duto de ar e uma instalação de novos filtros. Na verdade, já não era a instalação de filtros, já era uma preparação para isso tudo. O Jeremy já estava acelerando a instalação desses gases. Enfim, em ter esse monitoramento, e aí, até agora, a gente não sabe quem está nesse ponto de vista, até que a gente chega no ponto de vista do Jeremy, no final da outra página, que ele acha, o líder de água acha uma das coisas mais lindas que ele já viu, o campo de batalha sendo, né, derrubado pelo gás. Ele sente que tem o último compromisso, né? E é interessante que eu quis colocar na mente dele que ele não é vaidoso, mas como a gente já leu até o final, a gente sabe que tem uma vaidade diferente ali, uma vaidade de uma pessoa imortal, uma vida diferente, mas ele se vê como um vaidoso. Então, coloca aqui, sua alma envelhecida havia dissipado toda a vaidade rasa. Ele sabe que não. Ele se acha Deus. Pô. E aí, né, porém, o tamanho do próprio poder era o seu ponto fraco. Ele se achava uma nova forma de Deus e tal. E aí ele se acha humilde, toma dose, né, e deixa a sala de vigilância para finalmente ter o último ato dele, né? Que fala que, mesmo sendo a mente por trás de tudo, onipresente, onisciente, cada cidadão falhou. Precisava descobrir como ele, Deus da nova humanidade, quase foi superado. Aí a gente volta para o ponto de vista do Martin, né? O Kirk agredindo ele, a correria e a confusão dos numerados, de quem seguir, isso faz parte, inclusive,
na conclusão, né, que mesmo sendo configurados, numerados, começaram a ter um mínimo de consciência, eles tentam atacar, mas outros protegem, e bem, tem uma pequena briga entre eles, até que em determinado momento o Augustine e Martin estão no chão, o gás está sufocando eles, e tem um maior momento de ternura entre eles até agora, né? Que ele percebe que é uma coisa diferente, uma memória antiga dele, e ele entende que tudo valeu a pena por cada olhar que trocou com a Augustine indo trabalhar. Pelo encontro no Umbra, pelo encontro com a camarote dela, e depois fala que nada mais doía, o ar não importava, era apenas ele e ela se olhando sentidamente se esvair. Se fosse para mais uma morte, tudo bem, pois faria tudo para reencontrá-la em todas as vidas que tivesse oportunidade de ter. Olhar esses olhos de estrela e lhe falar mais belas frases da humanidade, enraizado no fundo do subconsciente de cada vida, inevitável para todo aquele sistema de opressão. Te amo. E aí ele fecha os olhos, percebe que talvez a verdadeira felicidade poderia surgir mesmo do fundo do fracasso, pois havia lembrado que era amor. Que é o essencial aqui nessa história, né? A gente vai voltar nesse assunto. No próximo capítulo, fala a barreira de não retorno da nave, né? E a gente tem o Martin desmaiado naquele momento, sendo arrastado pelo ciclo de elite, finalmente, a gente está conhecendo, com muitos xingamentos, zombaria, sendo arrastado pelo cangote, pelo Anitos, que depois a gente descobre que é mais um Anitos, são clones dos Anitos, né? E ali é diferente também de tudo que a Argos já apresentou, né? É mármore com veio ciso dourado, impecável, sendo né? Tá ficando sujo por causa do sangue dele, mas é impecável e as pessoas não vestem macacões, estão uma coisa meio exótica, as casas são meio bucólicas, mas é uma parada bem hedonista, com coisas sádicas, bizarras, assim. É uma elite entediada. Imagina milhares de anos ali, com poder e sem o que fazer, sabendo que está numa nave. Imagina a cabeça desse pessoal. Eles até babam gritando, eles pisam enumerados e tal. E aí, enfim, o Martin é hostilizado, o Anitos também hostiliza e jogam ele, né, na frente de um paredão, né, um elevador, um paredão com adornos, fractais e histórias e marcações da história da humanidade. Tem um detalhe aqui, numa conclusão que ele tem, que ele percebe que se o gás não matou, talvez Agostinho continue viva. E isso que vai carregar ele até o final. Bem, está ali sendo hostilizado e tudo mais, né? O elevador ainda está fechado. E foi quando ele percebe que tem mais Joanitos e, assim como Augustine, quando eles se reencontraram no casamento dela, pergunta se o que ele lembra do que aconteceu se não foi implantado, aqui a gente percebe que também tem dois indivíduos clonados ali. Então, isso diz muito sobre as possibilidades de Argos, mas eu vou deixar a especulação para cada um. Ele percebe que o teto tenta simular o sol, né? Não são aquelas lâmpadas bizarras, e o elevador se abre. E a gente começa a rimar com o início da história, no início da vida dele. O elevador, ele não é decrépito, destruído, ele é dourado, espelhado, né? E quando ele se fecha, o Marte consegue se ver em milhares de reflexos sujando aquela coisa impecável. Ao mesmo tempo, tem uma simbologia do ciclo de sofrimento, tanto da história do Marte, né, da história da humanidade, assim como algo social, né, nos nossos tempos. Esse homem que está tentando brigar pela liberdade dele, destruído num elevador luxuoso, sendo refletida essa destruição, essa batalha dele, por infinitas vezes, né, nesses espelhos. Foi uma imagem que eu quis trazer para trazer essa simbologia aqui, né, para quem captar. E a última frase desse capítulo, que outro estampido agudo, a porta se abriu. Na cronologia do próximo capítulo, a gente tem que Revolução dos Esquecidos falhou, lembrando que esse último bloco aqui, a parte 3, chama-se Os Esquecidos. Uma coisa interessante sobre a frase aqui das partes, mas depois eu falo aqui. Bem, e aí quando finalmente sai ali, é uma cabine de comando, né? Para quem conhece o Kojima, é um passadiço que ele não consegue conter as próprias lágrimas, porque além da ambiente de estações de controle, numerados, macacão preto e tudo mais, ele é uma cúpula.
essa cúpula é um domo transparente e lá de fora ele finalmente vê as estrelas. Que no início era a coisa que carregava ele, que movia ele. Talvez seja algo subconsciente dele, uma reminiscência tentando se libertar, para lembrar onde realmente ele estava, e também o desejo artístico, romântico dele. Ele é um artista, como a gente descobre aqui nesse final. E ele percebe ali as estrelas tem um rastro brilhante assim, né, no horizonte, que depois a gente descobre que é mais um braço da Via Láctea, né? E nesse choro intenso, essa coisa que move os calores eternos dele, deixa de propósito esse termo, porque é o mesmo termo que eu uso quando ele vê Agostinho, a gente vê Agostinho a primeira vez, mas é o que ele vê sempre, e ele se sente minúsculo, diferente diante das dimensões de tudo. Mas ele é interrompido, finalmente, pelo Jeremy, o 00, né, no peito, aquele 00 sentado numa poltrona, uma coisa meio mafiosa dele, que ele fala sem pressa, meio desinteressado. É um cara que tem muita certeza da própria divindade, é um cara milenar, literalmente. Então, né, em vez de falar, hostilizar, ele começa a mostrar a superioridade dele até de conhecimento. Né? Ele fala do destino, da faixa, ele fala que havia uma briga para entrar em uma outra nave, que era Eurymedon, porque ela ia para o planeta mais próximo, que é o próximo Centauro B. Eu pesquisei esse troço dos planetas habitáveis todos mais próximos da gente, com possibilidade de habitabilidade, né? E esse próximo Centauro B seria o mais próximo em questão de distância de Sol, em questão de... Peraí que eu vou mostrar. Oi, Júlia, linda. E esse próximo Centauro B e o ROS 128b, que é o destino de Argos, né? São planetas que eu pesquisei que estão entre os com maior habitabilidade. O ROS 128b, pelo menos quando eu pesquisei, era considerado o mais provável, apesar da distância. Eu também calculei, considerando a possibilidade da nave, da velocidade de uma nave chegar lá. Não dá para considerar que ela vai na velocidade da luz, mas eu considerei 80% da luz, eu vi que dá para certos tipos de impulso e tal, sem atrito, de repente seria possível numa nave construída para isso. E aí, por isso que estão 10 mil anos navegando para lá. E aí ele fala que todo mundo buscou essa nave que seria mais próxima, mas ainda assim, não é qual o sentido. E aí ele comenta que o problema é que vai orbitar uma estrela anã vermelha e que o mundo é um pouco diferente e a melhor pele para isso seria a pele acinzentada. E a gente começa a entender por que os numerados são acinzentados. Porque, de acordo com a frequência de luz, também o nerd aqui pesquisou, física científica, a pele mais adaptável à frequência de luz da estrela que orbita esse planeta seria uma pele um pouco mais acinzentada que a nossa. Os numerados já são projetos para isso também. E ele termina falando: você é um artista por natureza, acharia inspirador que a cor do céu seria um eterno pôr do sol, um espetáculo. E aí arrasta o Marte para fora, né? A porta se fecha, e aí o Jeremy continua que pela segunda vez vocês tentaram impedir a continuidade da humanidade. É difícil, e fala da ordem, né? Que é difícil para eles entenderem que os deuses pelos quais rezavam estão mortos juntos com a Terra, e aqui eu sou Deus. E aí ele fala: se fosse por mim, que diferença faria a árvore ser destruída? Acho que seria louco de, após tanto trabalho criando as arcas, depositar todas as minhas esperanças existindo apenas uma delas. Então, ou seja, os ecos podem ser reproduzidos, né? Ele se reproduziu nas outras arcas, porque ele mesmo, a gente vê daqui a pouco, ele mesmo projetou isso. Ele fala que existe outro Jeremy de outras arcas, e mais uma provocação sobre esse mundo aí. Ele fala: quem sabe aqui mesmo em Argos existem vários eus, mas aí fica para vocês. E ele fala que com a fábrica de memórias ele pode gerenciar toda a raça humana, e ele acha que tem certeza que tudo está dando certo porque ele é incrível nas outras arcas. Aí ele fala que errou, acreditando que poderia manter uma normalidade, essa versão de Argos, que ele tentou manter alguma coisa, mas ele percebeu que não dá. Com as estrelas, o Martin teve uma memória melhor, né, sobre ele e Agostinho como refugiados, né, na revolta da partir da sociedade, e você vê que todo mundo é um pouco
né? A gente falou da cor cinza, mas não são preto no branco, né? Parte da revolta do Martin e da Agostini no passado foi de conviver com a estranha espécie de seres humanos cinzas, e depois descobrir o ciclo das elites, né, os privilégios, e quando a coisa começou a ser alterada lá, né, essa coisa o utilitarismo que foi sendo transformado, que a gente já soube isso no discurso da Hannah, que eu não vou ficar repetindo muito. E aí o Martin, com esse retorno à memória, percebe que o peso das tragédias da primeira revolta deles, né, que eles mesmos massacravam numerados, lutaram contra protetores, mataram pessoas de outros ciclos como se não fossem humanos. E a última coisa que vem na mente dele, né, que ele viu Agostinho morrer nas chamas, grávida de sua filha, quando perderam a última batalha da Revolução dos Esquecidos. Então agora a gente fecha esse ciclo do que aconteceu no passado de Argos, por que as coisas são dessa forma, porque lá na tortura que ele sofreu, ele viu essa cena da Augustine em chamas, e aí o operador fala, ih, deve estar alucinando, não é uma alucinação, né? Na verdade é uma memória dele. E ele consegue se pôr de pé, né, com essa coisa toda que está sentindo, mas, novamente, assim como ele, para tentar recuperar onde estava o livro, ele se tornou um torturador para tentar combater esse sistema, né, tentando buscar a memória Agostini, ele está sentindo o próprio Kirk, né, que ele tanto se revoltou, ele está sentindo o próprio Kirk pelo que ele fez no passado e pelo preço que está pagando pelo que ele fez agora. O Jeremy continua, né, que ele fala que a liberdade é sobreestimada, pouco definida quando se busca a tradução na prática, essa é uma discussão que sempre aconteceu nesse livro. Ele fala que a liberdade é poder existir dentro dos limites pré-definidos, que a raça humana precisa evoluir para a mente menos divagante, né, na visão dele, utilitarista, um novo ser, uma tábula rasa, limpa dos pecados, cumpridora do desígnio da sobrevivência, corpos prontos para sobreviver à eternidade do universo. Os numerados são esse futuro, pois não precisarão pensar para existir, nem existir para pensar. Né? E ele diz que a Terra já ensinou o suficiente. E sabe que realmente está complicado. Né? E aí o Martin, recuperando um pouco, ele fala, cara, está reduzindo a nossa existência a mera matéria orgânica. E o Jeremy gosta desse embate, né? Bem, e a gente tem dentro do Martin aqui um desejo de música e estar com o Agostinho de repente, sabe? Aquela coisa de tá tudo tão ruim, tá tudo tão difícil que você quer só estar quieto com alguém que você ama, vendo um filme, ouvindo uma música e pronto, sabe? Passei por esse sentimento e eu afirmo que é real, eu acho que todo mundo passa por isso. E aí o Jeremy até se anima, né? Fala, milênios me empolgo tanto. E é perfeito, é verdade. E ele solta uma frase que vai ser utilizada contra ele daqui a pouco, né? Que ele fala, o ser humano é formado por corpo e célula, ou por todas as memórias, desde a concepção, ou existe algo além dentro do nosso cérebro, de uma alma, um espírito. Você é a prova do que um velho filósofo disse certa vez, o mortal nasce vários e se faz um só. Ele fala isso, mesmo dizendo que tem vários dele e outras naves, que não importa o que aconteça, e a gente vai retornar isso no final. Esse é o grande erro do Jeremy nesse embate aqui com o Martin. E aí ele fala, você retorna carregando as mesmas perguntas que trouxe da Terra, o que ativou tanto a sua existência a ponto de aflorar reminiscências tão essenciais? Ele fala, a arte e o amor. Essas são as únicas coisas além da nossa existência material. O resto é apenas átomo, célula e energia. Temos que ser algo além disso. E esse é o privilégio humano. É isso que fez tudo acontecer, na verdade, né? Mesmo sem saber disso tudo, foi Agostini que moveu ele. Mesmo sem saber que ele estava criando notas musicais riscando a mesa, uma coisa que eu botei bastante aí no camarote riscando a mesa, é isso que mantinha ele conectado com alguma coisa. E aí o Jamie fala, revela para ele, né? Ele fala, não foi ideia minha banir manifestações artísticas, foi assessorado para impedir que o pensamento, além do que se produzir, né, acontecesse em árvores. Eu falo da equipe foi liderada na Terra por minhas funcionárias mais preciosas, uma das minhas funcionárias mais preciosas, uma mulher genial, uma engenheira e psicóloga do mais alto respeito da sociedade, primordial para o projeto Êxodo. O seu trabalho a permitir marcar na arca sem passar pelos processos seletivos. Talvez você a conheça hoje pelo Conde Agostini. Então, a própria Agostini, no passado, defendeu algo que eles estão tentando combater agora.
Será que ela está combatendo por peso na consciência, ela não lembra disso, mas a gente teve reminiscências dela afloradas, então, novamente, é tudo muito cinza, né, em Argos. Não é todo mundo puramente bom ou ruim. Talvez o Anitos, né? É, e aí, né, mais o choque para o Martin, né? E aí o Jeremy conta, ela me pediu um favor. Pela ousadia e admiração permitir. Mesmo sendo executivo de alto gabarito, ela havia se apaixonada por um músico de rua da cidade. Um rapaz pobre, mas talentoso, que fazia sucesso por suas melodias otimistas, mesmo diante do apocalipse. Agostinho me solicitou que você, Martin, embarcasse aqui. Então, agora a gente sabe que ele é. Uma das primeiras reminiscências afloradas dele está num. Eu tento descrever sem dizer o que é, mas ele está num café, né, com vidro, ele vê esse reflexo no vidro, uma mesa com um violão do lado dele, uma forma de madeira com curvas, que eu não falo o que é, mas na verdade ele revendo, né, a memória dele como músico no passado. E por isso que a arte afeta tanto ele, porque ele é praticamente, ele é um artista, a base da vida dele com essa arte. E ele, antes do mundo acabar e desembarcar, ele já era um apaixonado por Agostinho, um amor literalmente milenar. E ele não consegue sentir frustração, o Martin não sente frustração, raiva, porque nesse momento ele sente uma certa paz, que fala que é impossível tirar isso da humanidade, que o amor e a arte são o que nos faz humanos, além de receita de concepção de células utilizadas na fábrica. E aí o Jenny fala, eu já superei essa barreira. Né? Ao embarcar a tecnologia da criação dos numerados e árvores, me preparei para isso. Antes era utilizado apenas para aumentar o efetivo dos soldados em guerras sem sentidos na Terra. Vai ter um livro sobre isso daqui a pouco na minha vida aí, mas tudo bem. Não vou falar muito. E aí o Martin pergunta, se você tem tanta certeza que após abafar a revolução, o que você precisa de mim? O Jeremy se contradiz, é de propósito a contradição. Bons personagens, eles se enxergam de jeito e eles têm outros comportamentos. Essa contradição é o que move a história. Ele fala, confesso que por mera vaidade. No capítulo anterior, ele disse que nunca, ele pensou que não era vaidoso. Deus não deveria surpreender, mas você foi capaz de causar isso em mim. Foi impossível não desejar entender como um mero músico medíocre conseguiu desafiar a mais perfeita estruturação social da história. Arte, amor, esse desafio das reminiscências já foi superado. Então, volte a sua companheira, você e seu companheiro serão excelentes ferramentas contra o tédio dessa gente, não, o pessoal da elite. E dá quando volta, valeu, Sotrate, tranquilo. Ele volta e o elevador, né, entra, vê o próprio reflexo e fita o próprio julgamento. Ele está triste, decepcionado e se vira para ver as estrelas uma última vez e percebe que daria cada pedaço de si para poder viver o belo, para poder sentir, para contemplar os olhos de estrela de Agostinho, beijá-la, sentir sua pele, para ouvir música uma última vez e até mesmo ousou criar uma. Mas ele tem um estalo com isso. A gente sabe de onde veio isso. Quando ele estava na fábrica antes da Revolução, ele descobriu o que era o mecanismo, o que eram os riscos, o que era o mecanismo de afloramento de reminiscências. E ele percebe que não está derrotado ainda. Então, antes do elevador fechar, é quase clichê essa cena, mas eu gosto, porque o cara que está moribundo, apanhou, humilhado, perdeu todo mundo, ele mete a mão no elevador ali, e o elevador não se fecha, né? E que aí a última frase desse capítulo era hora de salvar a humanidade. No nosso penúltimo capítulo, tem na cronologia algo que eu construí já para o que acontece aqui, que fala: nasceram o último Martin e a última Agostinho da história. Por quê? Será que eles nasceram porque eles foram condenados ou algo aconteceu? Eu gostei da ideia de construir essa dubiedade no penúltimo capítulo. A pessoa terminando, faltando pouquíssimas páginas, para assim, tá, mas por que o último? Porque eles foram condenados e perderam ou porque alguma coisa diferente aconteceu? Bem, aí a gente descobre a história do Jeremy, né, que sempre foi a pessoa mais inteligente do ambiente. Sua vontade sempre foi de apenas atropelar todos à volta, né? Aquela coisa que parece que as pessoas estão numa velocidade diferente, né? E ele se aproveitar da derrocada da humanidade, e ele sabe que a pessoa é diferente, ele percebe que as pessoas da história da humanidade se perderam nas próprias convicções, saborearam o poder até se viciarem e se destinaram à fatídica queda, e ele se vê como diferente, né? Esse é um capítulo inteiro na cabeça do Jeremy. Eu quis construir isso para poder deixar mais forte a resolução desse capítulo.
né? E ele resolve fazer o projeto mais usado dele, que é o êxodo da humanidade, que a gente viu na cronologia que em 2063 ela foi oficialmente iniciada, né? Esse projeto oficialmente iniciado. E ele se aprimorou, selecionou, projetou, né, essa coisa toda. Então, ele tem toda a convicção da própria inevitabilidade de poder, porque ele é responsável por esse grande projeto, né? Confesso que eu deixei ele um pouco Elon Muskzinho, né? Essa coisa meio megalomaníaca, mas ele diferente do Elon Musk, realmente construiu bastante aqui, nesse quesito, né? A gente não chegou em Marte em 2020 como prometeram, mas ele levou a humanidade para as estrelas. E aí, ele escuta a voz novamente de Martin e ficou efetivamente irritado, porque a coisa que ele ouve de Martin é: você está errado. Ele fala: Martin, eu fui muito paciente, nem se vira para ele, né? Não se irrita a Deus. E o Martin responde numa calma irritante para o Jeremy, que ele fala: sua onisciência divina falhou. Argos, nesse momento, está sob o nosso domínio. Por que você acha que precisávamos do livro? E aí o 00 fala: tá, cara, essa postura do Martin está estranha, mas ele tem certeza que é para chegar no segundo elite, para chegar até ele, que é, que é inútil. E aí o Martin quebra ele com um sorrisinho de canto de boca, que fala errado. Obviamente, vai ser necessidade de chegar à elite, né? Mas o que isso atenderia o objetivo da ordem, que é destruir a nave? E o Jeremy dá um pé para trás, né? Pensa, muito estranha essa pergunta, né? Estranho. E aí ele fala, o Martin fala: além de você, quem mais conhece os membros da Arca da Humanidade são os numerados. Sua primeira falha, Jeremy, foi duvidar da capacidade evolutiva deles como seres humanos. A gente viu isso acontecendo, né, no desenrolar dessa revolução. Ele sabe todas as vulnerabilidades da nave. Esse conhecimento é de enorme valor para outro grupo da sociedade, não a ordem. E aí o deboche do Martin Rito, Jeremy quer falar: escória e tal, e aí ele aciona a alavanca, né, e fala que alguns instantes protetores estarão ali para transformar cada som da sua garganta em dores inimagináveis. Sua condenação será diferente, sofrimento eterno aguarda você e seus companheiros e subordinados. E o Martin se mantém inabalável e fala: a maior vulnerabilidade, Jeremy, são os acoplamentos segregados do seu comando após longo trabalho de equipe. Lembra o trabalho lá do Meno, dos engenheiros tentando combater esses ataques à alimentação, os tais acoplamentos, o Meno e a chefe dele tentando entender o que acontece, e eles passaram anos nisso, né, nessa passagem de tempo que houve, ao ponto de, no início da Revolução, um grupo de numerados irem para uma central de energia também. Isso tudo era um plano para tirar do controle da nave os acoplamentos, deixando sob o domínio dos numerados. E aí ele aponta para a direção apresentada alguns minutos antes por Jeremy e fala, né? Me diz, deseja ser um deus de um pedaço da nave à deriva? Um pedaço de nave à deriva? Porque se a nave está sendo impulsionada, né? E ela tem os acoplamentos dela, se você desacoplar, ela não vai chegar mais ao destino dela, né? Vai se desfazer no universo, ficar à deriva. E aí é a primeira vez que o Jeremy efetivamente se sente frustrado. Percebe que o conceito para si mesmo tinha gosto de sangue e morte. Mas ele dá o truco, né? Ele pede o truco. Ele fala: ó, pois que destruam Argos, continuarei Deus de todas as outras arcas. Vocês deixem de existir aqui, mas os meus Zeus permanecem navegando pela eternidade. E o elevador se abre, tem dois anitos lá. O Martin não se abala e fala para ele o que ele acabou de dizer. Fala para o Jeremy o que ele acabou de dizer. O que houve com a frase: o mortal nasce várias vezes, se faz um só? Então percebe a unicidade do que você é, do que somos cada um de nós, um ser humano como nenhum outro. Do que somos cada um de nós, um ser humano como nenhum outro. Se esse Deus que você diz ser, fadar pelo universo, mortal como qualquer inferior, o que se diz sobre a sua divindade? Bem, se é tão inevitável combater fisicamente, ele teve que usar a vaidade, a ideia de poder do Jeremy, a ideia de visão de mundo do próprio Jeremy,
e sequestrar a própria nave, que destruiria essa visão de imperador dele, né, de rei do próximo passo da humanidade, de Deus, só assim para combater, né, esse cara que teoricamente seria onisciente. E o Jeremy tem puro ódio, né, entende, né, dentro da cabeça dele que deixaria de existir em seus próprios planos, e percebe que pelo olhar do Martin que não é blefe, e que não poderia aceitar a obliteração de sua criação, não ele, o próprio Criador. Então, como é que Deus vai deixar tudo acabar? A visão completamente oposta da ordem, né? Que Deus quis que tudo acabasse. E não estavam cumprindo os desígnios divinos existindo ainda. E a visão dele é contrária. Ele, como um Deus, reversa, né? Como é que ele vai deixar de toda a criação dele, tudo aquilo que é divino para ele, ser destruído? E aí o elevador fecha de novo, né? Porque os danitos só vão obedecer, não iam entrar sem a ordem. E fala: o que você deseja, então? Na cabeça dele, né, estava cedendo o seu poder para um mero músico vagabundo e planejaria uma retomada. E aí o Jeremy fala, né, o Martin fala: precisamos rearranjar a organização de Argos, chega de mentiras, edições de memória, servidão, escassez, garanta-se essa fuga nos reuniremos novamente. Temos um acordo, né? Caso nos traia, será o fim de todos nós, como sonhava a ordem. Temos um acordo? Ou seja, sequestrar a nave. Assim, o Jeremy, você vai repensar, nós vamos repensar esse mundo. Enquanto não repensarmos esse mundo, a nave está sequestrada pelos numerados e, consequentemente, pelos revolucionários, né? E aí o mais antigo sinal de honra foi apresentado, que o Martin estendeu a mão para ele. O Jeremy vacilou por alguns segundos, calculando, os olhos indo do espaço estrelado para o comprimento, indo até os olhos do Martin. E quando o deus de Argos correspondeu ao aperto de mão, um risco brilhante atravessou o céu visível, levando sua luz de um canto para o outro, de um para outro, né, dos dois, varrendo a ponte de comando. No tempo de o cometa desaparecer, Marte já se retirava para o elevador dourado e se abriu vazio. E ao se fechar, o elevador soou algo além do agudo, pois, do sistema de som de Argos, surgiu uma música suave instrumental. Imediatamente, Marte reconheceu. Era uma de suas composições. Por quê, né? Ele pediu para o Luiz fazer isso. Quando começou a revolução, ele falou: cara, vai lá no sistema, sincroniza as ondas que eu criei lá e põe para tocar e se esconde. Parece que a Luz fez isso. A gente finalmente chega ao último capítulo, né, que em 4.592, logo ali, foi escutada pela humanidade a primeira música criada em Argos. E vamos voltar rapidinho. Primeiro capítulo. Primeira fala que fala. O cidadão 1050 Martin contemplava seu reflexo fosco na parede do elevador apinhado, enquanto se encaminhava para mais um dia como editor de memórias. Era uma concentração vazia, daquelas com olhar em busca de um horizonte perdido e de ombros caídos. Agora vamos para o começo aqui desse capítulo. O cidadão Martin contemplava o seu reflexo dourado na parede do elevador vazio, enquanto se encaminhava para mudar a história de Argos. Era uma concentração plena, daqueles com o olhar se encontrando em si mesmo. Então a gente fecha esse ciclo que começou com ele apinhado, elevador velho, olhar perdido, sem sentido, para ele tendo certeza que ele mudou a história de Argos. A Luz realmente cumpriu o que ele pediu, a música tomava o elevador e provavelmente essa música estava retomando as reminiscências de todo mundo, né? Marte percebeu uma característica inominada que sempre carregou em si, mesmo que apagada por longos períodos: a fé. Foi a fé em seus laços que levou até ali. Então ele confiou que a humanidade aflorada pelos numerados permitiria negociação, ele confiou em Agostini, Meno, Jaspers e até no próprio Luiz, e percebeu uma fé em si mesmo, né, para combater o líder de Argos. Ele sabe que o Jeremy tentaria um contragolpe, mas, além do combinado, sequestrar os acoplamentos, né, ele tinha consciência da possibilidade de aflorar as reminiscências, e está sendo aflorado nesse momento. A nave inteira está tocando música. E a música, né, a arte é o principal mecanismo, além do amor, de retomada disso. Então, mesmo que haja isso, a humanidade está recuperada ali, não vai aceitar como as coisas funcionavam até então.
Então, ele fala que nasceriam as últimas mentes provenientes de ecos da biblioteca de memórias, nasceriam capazes de reivindicar, de se apaixonarem e se reproduzirem. Os argonianos não seriam domináveis enquanto suas mentes fossem próprias e únicas. E talvez, junto do amor pela arte e por Agostinho, sua alma resistiu a milênios de servidão e repressão por, enfim, poder alcançar a liberdade. E ele reflete sobre esse termo, liberdade, termo interessante. Nisso, Jeremy tem razão, não havia definição correta. E ele sente o leve tranco do elevador, o outro elevador é um tranco mais bruto, né? Percebe que precisou ser uma revolução de si mesmo para compreender que o conceito ia além da carne, superior ao entendimento mundano sobre a vida. Naquele momento, liberdade significava que Argos não mais poderia alterar suas mentes, manipular seus corpos, esconder a verdade, vigiá-los ou puni-los. Todos seriam livres em suas almas e memórias. Ao ver a porta do elevador se abrindo, sorriu, pois não seria através do totalitarismo do controle que a espécie continuaria existindo no universo. A arte e o amor, eles sim salvariam a humanidade. A melodia no ar e o sorriso de Agostinho ao recebê-lo eram prova disso. E a gente termina com um bom dia novo. Eu repeti o bom dia maçante, controlado e mentiroso esse tempo todo, para a gente chegar aqui no bom dia, né? Mais um dia para a sobrevivência da humanidade. Nossa arca, ó, como mudou, né? Está no momento se aproximando de outro sistema planetário inabitável. O impulso gravitacional dessa estrela permitirá a continuidade da jornada com economia de 8% dos propulsores. Aquela estatística também que a gente sempre dava mudar. Hoje ocorrerá o 11º Festival do Êxodo, no nível do entretenimento intermediário. Todos os cidadãos poderão comparecer, inclusive crianças. Olha como as mudanças estão. É 11º, então tem muita coisa que aconteceu já. Nós, programadores, continuamos seu árduo trabalho para a atualização dos tablets individuais, atualmente realizando o carregamento das obras literárias do século XIX, e em breve teremos uma vasta biblioteca à sua disposição. Quem sabe, pessoal, vai ler um Dostoiévski, né? Continue contribuindo para a sobrevivência da humanidade e lembre-se, o trabalho salva? Não, o amor salva. E assim a gente termina. Foi muito estranho voltar a esse final, muito esquisito, mas tem mais uma coisinha. Quando acaba o último capítulo, tem uma setinha para cima, né? Que é o separador de trechos de cada capítulo. Isso é um segredo que eu não falei em lugar nenhum, hein? Quem tiver com o livro físico, né? Voltar na página 125, para dar um exemplo, vão perceber que esse separador ele está para a direita e são três separadores. No 241, na página 241, que já é na parte 2, esse separador, agora são 5 separadores, virado para a direita também. Na página 380, a gente tem 7 separadores também para o lado direito. Nos últimos capítulos aqui, depois que ele retoma a consciência, deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, é no capítulo aqui, eu não anotei. Foi quando ele chega. Enfim, tem apenas um novamente, do lado direito. E quando acaba aqui, a gente muda. É na página 398, Migui? Eu tô vendo um pro lado direito. Isso, 398. Do lado Ah, direito, tá. um só, Isso. e eu acaba com uma setinha só para cima. Uma brincadeira que eu tive ideia com o diagramador, elas vão aumentando de acordo com. Isso é só uma brincadeira. Pode ser que no subconsciente de alguém isso faça algum efeito, mas vai aumentando o nível de tensão e o nível de aproximação do Marte da verdade, e quando ele encontra a verdade, se torna apenas um, porque já não faz sentido, né? A liberdade da mente dele já chegou à mente dele. E quando termina, a gente muda o sentido dessa seta, até porque, né, estão indo para o espaço e não embaixo da Terra, como a gente descobriu. E muda o sentido porque agora a gente tem um novo sentido para a vida de Argos, uma nova visão, um novo mundo para eles viverem ali, que antes não tinha. E aí, essa é uma das brincadeiras aqui. Por último, nisso de cada capítulo, de cada parte, né, tem uma frase, né? Além de colocar aqui
Achei. Além de estar parte 3, Os Esquecidos, eu tenho aqui, vamos falar besteira, as traduções desse latim aí. Vou ver se eu acho aqui para para que eu vou achar fácil. Não, não vou achar aqui, mas enfim. Eu não lembro exatamente todas as traduções, mas o primeiro, da parte um, per ardua ad astra, né? Através das dificuldades até as estrelas. Ou seja, a primeira coisa que se consegue encontrar, ele já fala das estrelas, já digo, já dá até para procurar no Google aqui. Já digo o que significa aqui. A tradução, per ardua ad astra, é através das diversidades para as estrelas ou por lutas até os astros. Então, a gente está brincando com as estrelas aqui. Na parte 2 é sic itur ad astra, que é assim se vai aos astros. Então, na parte 2, né, a gente tem o desenvolvimento dessa coisa toda, da revolução, desenvolvimento de Marte. Então, a gente tem assim se vai aos astros. Então, esse processo faz parte dele. E o último é non est ad astra mores terras via, que significa não há caminho fácil da Terra até as estrelas. Então, já está entregue aqui, para quem for fluente em latim, já está entregue aqui a história inteira. A cena do elevador já está entregando muita coisa e tem muita coisa entregue aqui nessa história. Quando alguém tiver essa vontade, volta ao primeiro capítulo, no máximo até o terceiro, você vai perceber que está tudo lá já. Inclusive, por exemplo, na cena que ele edita a memória do casal, ele vê as estrelas e sente alguma coisa. Essa cena do elevador, está tudo entregue lá no início e nesses detalhes aqui. Finalizamos o livro, finalmente. Vou abrir a palavra aqui, mas só para finalizar. Infelizmente, o clube não aconteceu da maneira que eu gostaria, muita coisa aconteceu, mas agradeço o apoio de todo mundo. Foi incrível compartilhar e revisitar o livro. É muito estranho, porque é muito difícil ficar falando de mim mesmo. Eu escrevi, eu decidi, papapá. Mas é legal compartilhar isso com vocês. Para quem está vendo a gravação também, que bom que você está interessado e chegou até aqui. E apesar dessas maluquices, de tudo que aconteceu, todas essas perdições, eu aprendi com o... Meu Deus, esqueci o nome dele agora. Que maluquice. Estou olhando meus livros aqui. Meu Deus, qual é o nome desse maluco? Neil Gaiman, né? Que recentemente a gente descobriu muita coisa com ele, mas aprendi com ele que ele fala finish things, né, no curso dele. A gente tem que chegar até o final. A gente tem que dar um jeito de chegar até o final. Depois a gente vê o produto. Serve para escrita, serve para outras coisas na vida e serve para esse clube aqui. A gente chegou até o final do livro. Só o último recado antes de a gente poder trocar ideia aqui, para quem quiser sair depois. O que é importante aqui, o clube agora vai dar uma pausa, vou falar isso no clube lá, vou abrir o grupo para a gente conversar de forma livre, e em setembro, pós-bienal, a gente vai retomar o clube com a leitura do Metrópolis. Vou reformular, vou convidar mais gente para fazer parte, não vai ser com tantas metinhas assim, de fazer menos encontros, mas para algo mais conteúdo e mais conversa. Eu vou, aos poucos, desenvolvendo isso lá. Tá bom? Mas é isso. Quem quiser falar alguma coisa, palavra aberta. Ah, Guigui, mesmo com todos os percalços aí, eu acho que a experiência do clube foi muito legal. Cara, eu aproveitei muito, assim, porque é a primeira vez que eu tenho essa experiência, né, de estar, tô lendo o livro e fazendo o clube ali com o escritor e entendendo de onde que saiu a criatividade, as teorias, qual foi o embasamento que você utilizou. Então, assim, para mim foi genial. Cara, esse final deu um nó na minha cabeça. Primeiro porque o Martin apanhou tanto que eu achei que ele já estava sem 3 costelas, um braço e uma perna. Tipo assim, eu tava falei: "Não, esse cara aí, eu acho que ele morreu e já é um outro Martin, não é possível que uma pessoa sobreviveu tudo isso".
E aí chegou uma parte ali no final que eu pensei, mano, acho que todo mundo morreu. Essa arca aí, sei lá o que que vai acontecer, mas vai explodir alguma coisa e só vai ficar o 00. Então, assim, o final mexeu muito comigo, e realmente, assim, não era o que eu estava esperando, eu estava achando que ia ser algo bem trágico, assim, eu falei: "Cara, o livro inteiro foi tanta tragédia, tanta coisa, né", mas me impressionou bastante. Não só a questão da relação do Martin com a Augustine, mas de como a música, como a arte conseguiu trazer tanta importância para esse contexto, o fato de como mexeu ali com a questão das reminiscências, era algo também que eu não estava esperando. Enfim, acho que no geral, assim, eu aproveitei muito, gostei bastante. Primeiro aos fatos aí, né? A questão da música, para entender um pouco mais sobre memória, né? Eu, como formado em medicina que não sou, eu, eu estudei várias visões da memória, né? Como eu falei lá no início, lá dos primeiros encontros. Então, existem muitos estudos, muitas evidências que uma das coisas mais poderosas, inclusive no tratamento de Alzheimer, é a música. Eu lembro que você comentou isso em um dos encontros. Entendeu? Então, assim, é meio inevitável. A arte, no geral, inclusive a arte de outras formas, sem ser arte, literatura, cinema e tal, que já é muito poderosa. Mas até a culinária, né? Cheiros voltam, memórias incríveis. Nossa, tem uma planta, uma flor, que quando eu levo a dita cachorrinha aqui pro Dog Hero, às vezes que vai viajar e tal, fica numa outra casa, ela me lembra 2009, janeiro de 2009. Me lembro exatamente, eu sei onde eu estava, em Angra dos Reis, no Colégio Naval. Eu lembro até o quão suado eu estava nesse ambiente com o cheiro dessa maldita flor. Então, assim como música, a gente lembra onde estava e inspira muito, então acho que é inevitável que a arte fosse um instrumento poderoso de reminiscência, além da questão do amor, né? Pessoas que a gente ama, que a gente encontra depois de anos, parece que a gente viu ontem, né? A gente literalmente vê isso, né, Júlia? Nós aqui, você está aí na Escócia, encontrou a gente aí tem uns meses e parece que estava ontem com a gente. Vida que segue normal. Sim. A frase é famosa, inclusive. E esse final, cara, é uma coisa meio doida, porque eu planejei o livro inteiro, exceto os dois últimos capítulos, quando eu comecei a efetivamente digitar ele. Eu estava muito na dúvida. Eu construí essas falsas vitórias que se tornam cada vez piores, né, as coisas. Isso é técnica de escrita, é uma forma de você aumentar a tensão e tudo mais. E faz sentido, tem que fazer sentido para a jornada, mas é uma técnica. Mas eu fiquei muito na dúvida, e quem estava acompanhando a leitura, né, os leitores de beta, a gente discutia muito isso, eu estava muito na dúvida se ser feliz ou não no final. Só que eu acho que quando a gente está falando de existência, de liberdade, de arte, tudo terminar só tragicamente ia ser muito triste, né? Porque, pô, beleza, Ah, música. mas era bem isso que eu estava esperando de você mesmo. Espera o próximo para tu ver, Ai, 2073. nossa. Mas ele é curtinho, cabe um encontro de clube, vai ser muito legal isso. Não, eu vou ter que arrumar um jeito de trazer o livro físico para cá, né? Ele Mas vai eu sair digital vou. também em breve. Ele vai sair em Tá. breve. Eu não sei quando, porque é outra plataforma agora da Flávia, mas vai sair em breve. Mas, então, assim, ia ser muito triste terminar uma história que fala sobre amor, um amor milenar. Qual a ferramenta dele? É a música. Termina lá o Jeremy jogando ele no espaço e acabou, entendeu? Então eu falei, tá, mas como eu vou construir isso? Porque era inevitável uma derrota, uma revolução física. Ah, guerra, batalha. O cara jogou um gás e apagou todo mundo. Fecha as comportas e tal, apaga tudo. Já tinha mostrado pela engenharia Rogato que eles conseguiam até tirar o oxigênio, né, dos compartimentos. Então a única forma de vencer algo tão poderoso seria usar a própria vaidade dele. Se o cara se acha Deus, eu vou ameaçar a divindade dele acabar. E aí foi isso que Martin teve a sacada. Ele, como artista, ele poderia ser capaz disso. Tanto de acreditar na arte, no amor, quanto na capacidade de entender que se é o ego que tem que ser trabalhado, eu vou trabalhar no ego. E foi isso que eu pensei quando eu trouxe esse final. O final melhorou muito nas últimas escritas, porque não tinha esse ponto de vista do Jeremy. Mas eu acho que era necessário estar na cabeça dele para entender o poder do que o Martin fez. Né? E uma impressão de fora
do quanto o Martin se transformou naquele momento. Porque senão, a gente já está na certeza dele. Mas de fora, né, tem uma frase de um dos melhores vídeos da história, que é o vídeo do Clóvis de Barros Filho, que ele fala, que é famoso, foda-se que ele dá no vídeo, mas ele fala, tem que ter brilho, é um dos vídeos maravilhosos dele, mas é uma frase que ele fala que é do Pierre Bourdieu, que fala, os circuitos de consagração social serão tão mais eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. Esse lero-lero todo por mais que a gente esteja inserido num processo, quando existe confirmação externa, esse processo se torna um pouco mais real. Então, quando o Jeremy de fora vê a transformação do Martin, na história ela se torna mais forte. Porque o Martin dá um sorriso, ajeita o ombro, estende a mão, e era um cara tão seguro essa história toda, tão vulnerável, que foi necessário esse capítulo, esse ponto de vista, que não existia, né, esse 2000 capítulo não existia, mas foi trabalhando e tal, para dar mais poder. E aí, no final, a gente faz esse espelhamento, essa métrica que eu adoro quando encontro. Tá, como é que o personagem se transformou? A gente coloca ele no exato cenário que ele começou. Né? Literalmente, exato cenário não, mas aí foi literalmente. No elevador, como é que ele se transformou? Foi muito legal construir isso. Você comentou agora que esse capítulo não existia, mas era porque você estava cogitando outro final? Era porque ainda estava inacabado? O que você quis dizer com isso, Depois de assim? cogitar outros finais, chegou ao ponto. Não, eu quero contar isso. Né? Quero contar que vai ter que trabalhar no ego de divindade do amigo aí. Uhum, E aí eu coloquei isso no mesmo ponto de vista do capítulo anterior, né? O Marte sofrendo e tentando e tal, mas não teve força suficiente para o que eu falei. Até que ponto a gente enxergar o mecanismo do Jeremy cedendo isso e até que ponto a gente enxergar realmente a transformação do Marte naquele momento. Então, na cabeça do grande vilão, que já apareceu rapidamente antes, o capítulo anterior apareceu novamente, né? Até que ponto foi forte o movimento, até que ponto esse xadrez aconteceu por Jeremy ceder. Então, a primeira versão, depois de decidir que o final seria dessa forma, eu não tinha colocado na cabeça do Jeremy, o ponto de vista dele, esse último embate entre eles. uhum, Acho que foi a forma que eu encontrei de deixar mais claro o quanto o Martin se transformou e o quanto o Jeremy realmente tinha que ceder. Porque ele caiu pela própria boca, né? Ele fala, nascemos muitos e se transformamos num só. Então, como é que ele acha que, se acabar Argos, ele vai continuar existindo? Não, ele. Essa uhum, coisa da edição da memória, né, é a construção de toda a ideia da história, porque se você edita a memória, você ainda é a mesma pessoa, e quando você tira algo que fez parte da sua vida, isso ainda se propaga. Foi o personagem lá que tirou a própria vida depois que o Martin arrancou da memória dele, mesmo inconsciente disso, ele atropelou uma criança. Um sofrimento que vai continuar carregando. Só que pior ainda quando você não sabe de onde vem esse sofrimento. Então, se o Jeremy é tudo aquilo, milhares de anos literais, literalmente transformaram ele em quem ele era naquele momento, como é que ele abre mão disso, abdicar disso? Então, Marte usou contra ele. Só que tinha que partir dele essa derrota. Senão não faria uhum. sentido. E também não faz sentido terminar a história com o capítulo com o vilão. Então, o último capítulo veio, beleza, vencemos. O que é o Marte agora? E eu respondo na última frase que Agostinho está viva mesmo e recebe ele, né? Eu ia deixar isso aberto, mas algumas pessoas me chegaram. Aí, beleza, então vou dizer que eu, na minha cabeça, ele abriu o elevador e o Agostinho está lá mesmo. Por causa da música, tudo mudou e tal, mas eu falei, não, vou literalmente escrever isso para, porra, também ter que recompensar a pessoa que passou 400 e poucas páginas esperando esse crush acontecer. Ah, entendi. Maneiro, Guigui. É isso. Mais alguém? Ou fechamos? É, eu. Mariana, quer comentar alguma coisa? Não, pode seguir. Não, tá. Bem, Guilherme, assim, eu acho até interessante, foi até aproveitando o gancho aí da sua resposta aí à Júlia, acho bem interessante como escritor, né, a questão em que você abordou uma das dores, né, de autores, né, a minha também, de como a gente conduzir a história, né, principalmente o desfecho, qual é o desfecho ideal, né, da nossa história, realmente
é algo assim, né, que às vezes, muitas vezes até nos atormenta, né? Qual o melhor final, o final digno para aquela obra que a gente está construindo. Achei bem legal aí você compartilhar essa questão aí do livro, né, Condensação da Memória da Jornada do Marte. E assim, eu vou fazer alguns comentários, mas assim, até peço desculpas de antemão, porque eu li a obra já tem algum tempo, então pode ser que alguns pontos eu possa até me equivocar, ou então já não relembrar com tanta vivacidade. Mas assim, no modo geral, assim, eu acho bem interessante, assim, como você conduziu, gostei bastante. A questão das revelações, né, no desfecho, principalmente a questão da arca, né, deles estarem, a Argos constituir uma arca espacial, achei assim, foi uma sacada genial, porque você acaba ressignificando toda a história, você reinterpreta, então acaba até impulsionando, impelindo os leitores até reler a história, porque tem outros significados, né? Tudo aquilo que você tinha nos apresentado até então na trama. Então achei bem legal, né, essa sua estratégia. E assim, alguns pontos assim, é inevitável, né, você fazer um paralelo, uma comparação com algumas obras do gênero, distopia, né, tem muitos elementos ali presentes, certamente te influenciou, né, serviram como inspiração, né, obviamente 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, aqui Doador de Memórias, que tem a temática, inclusive, bem similar, né, à da Condenação da Memória. E assim, também assim, é interessante verificar alguns pontos ali, assim, por exemplo, o nome da Augustine, para mim me remeteu, não sei se você chegou a comentar em outros encontros, mas me remeteu diretamente a Santo Agostinho, né, que é o pensador da ordem divina. Estou fazendo um paralelo, né, Agostinho com Santo Agostinho. E, de certa maneira, a jornada dela tem, assim, fala com isso, conversa sobre essa questão, né, de uma certa ordem divina ali, a questão do pensamento da ordem divina. E assim, também a gente não tem como não falar que há ecos, né, da nossa realidade atual, contemporânea, com o que você coloca, Brinda, na obra, né? De certa maneira a gente verifica, né, através das redes sociais, de certa maneira as pessoas vendendo suas memórias, vamos dizer assim, não de forma tão dramática, mas você vê as pessoas compartilhando, né, às vezes de forma bem excessiva, imersiva, excessiva, a questão das suas memórias, suas experiências, então serve até como um alerta, né, da questão da gente avaliar como estamos conduzindo a nossa própria jornada, né? Então a obra eu acho muito positiva também nesse aspecto, a leitura da sua obra. E assim, esses são os aspectos que eu assim gostaria de ressaltar mais assim no geral. E gostei muito da obra, realmente, como eu comentei, realmente foi uma grata surpresa, assim, a forma como você conduziu, com muita propriedade, toda a trama, inclusive essas revelações, deixando o final aberto ali, então não é aquele final, assim, fechado, simples, acaba reverberando no leitor depois de terminada a leitura, então achei muito legal, assim, ter acompanhado essa saga da Condenação da Memória. Parabéns. Valeu, meu amigo. Eu estudei algumas coisas de Santo Agostinho, mas o nome, efetivamente, veio da primeira paciente diagnosticada com Alzheimer. Nesses estudos aí, né? Aloís é o primeiro nome do Alzheimer. Aloís Alzheimer, né? É o nome era médico, neuropatologista e psiquiatra Aloís Alzheimer. Aloís é o aliado dele lá na fábrica, né? No ciclo intermediário. E a primeira paciente chama Auguste Deter. Só que na Alemanha. Só que Auguste, para a gente, nosso idioma, não seria tão feminino a ponto de entenderem rapidamente quem ela é. E aí eu procurei, né, em alemão, esse nome existe em outros idiomas, eu não lembro qual foi o idioma que encontrei, que, assim como no russo, é muito louco, né? Quem já leu literatura já sabe que o nome do personagem é Raskolnikov, e aí o apelido dele, eu não lembro, mas o apelido dele é tipo Nikochov, nada a ver, mas, sabe? Não é que nem a gente entende. Júlia é Ju, Julinha, não, é completamente diferente. Aí eu fui procurando alguma adaptação do Augusto em outro idioma e achei Augustinho.
E aí eu falei, tá, consigo remeter a essa ideia do Alzheimer, mas não. Pois é, mas nos estudos, né, uma das citações do livro, que eu não vou achar agora, que tem na minha agenda lá, tem Santo Agostinho. E da contemporaneidade, né? Na verdade, desde sempre a memória é roubada da gente, tanto pela própria ação do tempo. Ontem, a gente já viu a Odisseia hoje, né? Nossa, pô, tô muito empolgado, inclusive. E aí, eu estava, né, pesquisando com ela, tentando a gente se colocar na história da Guerra de Troia, porque a história começa com o fim da Guerra de Troia. E aí, há questionamento se efetivamente aconteceu alguma daquelas coisas na Guerra de Troia. E aí existem 9 locais na Turquia diferentes onde pode ter sido a cidade de Troia efetivamente. Então até o próprio tempo rouba essa memória da gente, né? Fora que quem conta a história são os vencedores, a gente não consegue lembrar de tudo, então nós mesmos boicotamos a nossa memória. E a gente chega no hoje, que você falou, né, contemporaneidade, e a nossa memória está sendo roubada literalmente pelo excesso de estímulo. As pessoas não estão conseguindo. Foi um experimento bom, experimento bizarro. A pessoa está zapeando, pode fazer comigo, porque eu vou errar também. Está zapeando, sabe que você percebe que a pessoa está no fluxo ali. Quando ela para para conversar, fala assim, qual foram os 3 últimos vídeos que você viu agora? Normalmente a gente não vai saber responder, cara. Porque a gente está só ali, está só na maluquice, entendeu? Ou espera dar 5 minutos. Então nossa memória está sendo literalmente roubada. Se a gente não se conectar com coisas que ajudem a nossa memória, tanto literalmente quanto para outras questões políticas, sociais, se a gente não tiver o exercício de praticar a nossa memória já está condenada também. Então, conversa muito com o que você falou ali do compartilhamento excessivo, né? E o final, uma coisa que eu aprendi no livro, não, no livro de estudo estão aqui, no livro do Assis Brasil, chamado de Escrever Ficção. Eu não lembro se é no livro do Murakami. Tem um outro livro de escrita que fala isso, no Emil Jaffe, eu teria que ver. Existem 2 caminhos é, muito extremos na literatura. Ou você ser muito seco, ou você ser descritivo demais. Só que se você for muito seco, você pode deixar passar algumas coisas. Se for descritivo demais, vai cansar o leitor e vai ficar entregando sempre, né? Ou aquela coisa positiva demais. Marte está com raiva. Em vez de falar que ele está com raiva, ele chega na casa dele, joga a roupa longe, abre o uísque, bebe, larga o copo e senta fazendo barulho no sofá. É muito mais interessante você construir dessa forma, não ser exposto demais. E, ao mesmo tempo, dependendo da intenção literária, claro, existem livros maravilhosos, como Clarice Lispector, seu cima, dependendo da intenção, se ficar tempo demais na cabeça dele, você vai cansar o leitor, se você não for hábil o suficiente, que nem a Clarice é. E quando você compõe uma história também, se você quiser explicar tudo, você está, às vezes, exagerando e também você está subestimando a inteligência do leitor. A brincadeira, às vezes, é você completar um pouquinho. Então, a história acabou com ele saindo do elevador. A fala seguinte, né, quando acaba o livro mesmo, é o 11º festival, as crianças estão convidadas. Cara, o que aconteceu nesse período? O leitor consegue criar, o leitor consegue ter essa efetividade. Da parte 2 para a parte 3, o Martin passaram alguns anos. Eu mostro uma rotina dele naquele dia. O leitor consegue imaginar, caraca, ele está anos nessa rotina, ele abandonou os desígnios dele. O Menon está largado lá, fazendo a mesma coisa de sempre. Não precisa descrever 11 anos da vida dele, 10 anos da vida dele, para a gente chegar nesse ponto. Então, o final aberto com algumas respostas, eu adoro quando encontro isso. Isso não precisa dizer que teve 6 filhos, e esses filhos tiveram 4, esses 4 tiveram ele, foi bisavô e morreu na cadeira de balanço. Não precisa disso para ser legal a história. É o desafio de tentar construir isso, para todos os escritores, né? E é fruto de muita revisão, né? Tenho certeza que você fez muita revisão do teu livro para você chegar e falar assim, tá o suficiente para entregar, mas nunca vai ser a perfeição, porque nunca tá. Beleza? Valeu. Então é isso, pessoal. Não sei se a Mariana tem alguma observação, manda palminha, tem palminha, qualquer coisa pergunta para ela ali. Inclusive, ô, Júlia, não é mais cenário, esse aqui é a nossa casa, esse aqui é um quadro que remete à dita. Cara, eu tava olhando esse quadro, eu achei sensacional. Um artista uma loja de alguns artistas que tinha na internet e aí te enquadrou. Não, vem quadrado esse, né, Mário? Vem quadrado. E aí tem
é um cantinho meio japonês nosso ali, vai até lá embaixo com o livro do Shogun. E, bem, é isso. Agradeço e a gente encerra essa meta do Condenação da Memória. Voltamos em setembro, vou falar com calma no grupo. Muito feliz para te encerrar, mas também estou um pouco mais confortável agora de parar de falar eu pensei, eu escrevi. Nossa, é muito esquisito, pelo amor de Deus. Então, a gente encerra aqui, apesar dos pesares, foi inacreditável voltar a esse mundo dessa maneira, tentando explicar o que eu pensei. Às vezes eu nem lembro o que eu pensei, tenho que procurar minhas anotações. Isso é muito doido. Tá bom, pessoal? Obrigado por comparecerem, por todos que compareceram até agora, até hoje. Todos compareceram aos vídeos no YouTube. E eu vou tentar organizar o sorteio diferente, porque hoje tem pouca gente, lá no grupo também. Tá bom? Porque tem um terceiro livro para ser entregue, que é o Quality Land. Não esqueci, não. Beleza, pessoal? Deixa eu só encerrar a gravação aqui. As ferramentas. Encerrando. Tchau para a gravação.